dia, Fernanda. Bom dia, Carla. Bora já enviar pra galera aí, ó. É isso aí, galera. Mais um dia excepcional. Dia. Começa respirando aí, já vai caçar um copo d'água. Tomar água, gente, é importante. Hoje o nosso tema é Over Delivery. A gente anda falando de Over Delivery, mas pouca gente sabe verdadeiramente o que é o conceito certo e como aplicar o Over Delivery. Café aqui, ó. As duas coisas, café e água. Nós não confiamos em pessoas que não tomam café. Para você que está assistindo a live, depois do horário, se você não toma café, não precisa se ligar com a gente. Nós não confiamos. A Carla tá online aí. Já manda pra galera aí, bora acordar a galera. Isso aí, um pouco de água, um pouco de café, equilíbrio. Equilíbrio. Vou mandar pra mais uma galera aqui. Aí. A gente começa em alguns minutinhos. Pronto. Bom, galera, bora começar dando aquela reinicializada no cérebro, né? Dando aquela limpada nas pastas. Hoje é segunda-feira, literalmente segunda-feira. Hoje é dia 10, dia de bater meta, pra quem tá ligado na história aí, de ser estrela, né? E é um dia que você precisa, mais uma vez, renovar a sua mente. Gente, vocês fica melhor com essa luz aqui ou sem? Vamos hoje já fazer aqui a reinicialização do cérebro. Todo mundo aí de pé, onde você está. Não faça isso deitado, não funciona, você vai dormir. Mão na cintura, posição aí do super-homem ou da Mulher Maravilha para as ladies. Queixo erguido é importante, pessoal. Ergue o queixo, levanta esse queixo aí. Respira fundo, vamos oxigenar o cérebro. Concentra no que você vai fazer hoje. Senhor, rendemos graças a Ti, porque Tu és bom, Pai. E como as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, um dia após o outro, estamos sendo renovados. O Senhor fez os céus e a terra, fez o dia e a noite, para que nós pudéssemos ter um recomeço, um renovo a cada dia. Pai, eu declaro que hoje será um dia de bênção, um dia de favor, um dia para organizar todas as nossas coisas, um dia para governar sobre as coisas, um dia para fazer o excepcional. E aí agora você mentaliza aquilo que você precisa resolver hoje, que você ainda não tinha conseguido resolver. Mentaliza isso e pode verbalizar isso aí onde você está. Hoje é um dia de atingir as metas do dia 10, hoje é um dia de conexões novas, é um dia de novas amizades, novo branding. Hoje é um dia de fazer o extraordinário. Por mais que pareça impossível, verbaliza isso e imagina você fazendo. Se você conseguir imaginar,
o seu cérebro consegue criar um caminho para chegar lá. Respira fundo, movimento e bora lá. Eu vou... Tá ok aí? Tá o áudio? Tá ok? Tá funcionando? Dá um feedback aí, qualquer um aí. Tá ok, tô ouvindo, tá funcionando. Só pra mim saber se nós estamos na live mesmo, se ela travou. Se eu vou tomar um café enquanto alguém me dá um... Tá, Fernando, ok, obrigado. Eu vou ler a palavra primeiro hoje para depois passar a parte do over delivery. Que aí a gente já começa com o coração aquecido, é isso aí, reinicializado. Top. Provérbios 11 é o que nós temos para hoje. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Pra gente... Isso é interessante, né? O Senhor não... Você não vai ficar rico usando de balanças desonestas, ou seja, querendo passar alguém para trás num negócio ou na sua própria vida ou no seu trato com o cliente. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Por quê? Porque só o sábio aprende. Lembra daquela outra palavra? Que repreenda o sábio e ele vai te amar, mas repreenda o tolo e ele vai te odiar, vai chacotar de você? Exatamente isso aqui de novo. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livrará da morte. A integridade dirige os passos dos justos, mas o peso do pecado cai sobre o perverso. A justiça dos justos os livrarão da ambição dos desleais, apanhado numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. Que nós não venhamos a andar confiados na nossa própria força, mas na força que vem do Senhor. O justo, esse é salvo da angústia, mas o perverso recebe em lugar dele a angústia. O hipócrita, com suas palavras, destrói os seus amigos. Olha que interessante isso aqui. O hipócrita, com suas palavras, não fala nem dele mesmo, está falando que ele destrói os seus amigos. Volta naquela história de com quem você está andando, com quem você está se relacionando, com quem você está investindo o seu tempo. Porque se você está investindo o seu tempo com pessoas hipócritas, com as palavras dele, ele destrói você. Você sendo amigo dele. Louco isso, né? A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. A cidade prospera pelo benefício que os justos trazem, mas a palavra dos perversos a destrói a cidade. A falta de bom senso despreza o próximo. A pessoa sensata permanece calada. Então, antes ficar calado que você passa pelo menos por sábio, né? O tolo calado, ele se passa por sábio. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar as confidências. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dará segurança. E olha só quem falou isso. Ter muitos conselheiros lhe dará segurança. Salomão, ele foi um cara muito inteligente. Galera, vamos dar um pause aqui. Nós estamos jogando o jogo do Instagram. Esse negócio funciona com como diz, tem duas formas de você pontuar essa parada. Tem o coraçãozinho. Então agora aperta o coraçãozinho aí todo mundo. Vamos fazer esse negócio chegar em mais pessoas. E tem também o aviãozinho. Aí você pode clicar no aviãozinho e mandar para mais uma galera aí. Tá fazendo sentido? Manda para essa galera aí. O Instagram, mesmo que essa pessoa não receba, o Instagram, cada uma pessoa que você envia, como o nosso algoritmo ainda é baixo, porque nós temos poucas pessoas no meu Instagram, ele vai fazer com que chegue para cada um que você envia, ele vai enviar para mais outra pessoa. Ele vai pipocar na tela de mais uma pessoa que está divagando aí no Instagram essa hora. Então, ter muitos conselheiros lhe dará segurança. Salomão, ele só teve 24 conselheiros, os mais sábios de toda
Israel, ele pegou o primeiro homem mais sábio de toda a tribo. Israel tinha 12 tribos, e tem até hoje 12 tribos. Ele pegou o primeiro homem mais sábio de cada tribo e falou: vem cá que você vai ser meu conselheiro. Depois ele pegou o segundo homem mais sábio de cada tribo e trouxe também para perto dele. Então ele tinha 24 sábios. E aí ele também fala que na multidão de conselhos há a justiça, há a sabedoria. Interessante essa parada. Quem aceita ser fiador terá problemas. Ei, aí doeu, hein? Fato. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita este compromisso estará seguro. A mulher bondosa ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza, ou seja, o máximo que o cruel pode ter, o máximo que o perverso pode ter é só riqueza, mas nunca prosperidade. É diferente, riqueza de prosperidade. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Então, quando você faz o bem para alguém, quando você devolve aquele troco que a pessoa te deu errado, você fala, não, você passou errado aqui. Quando você pega aquela conta que foi somada errada e fala, ô, você somou errado, cara, paga, volta aqui. Mesmo que você vai pagar mais por isso, mas você vai pagar o justo. E você não está beneficiando só a pessoa, você está beneficiando a si mesmo. Mas quem pratica o mal, só a si próprio prejudica. A riqueza do perverso dura apenas um momento. É uma riqueza passageira, ela passa, ela vem, ela acontece e ela passa. Mas a recompensa do justo, essa sim é duradoura. O justo vai encontrar vida, enquanto o perverso vai encontrar só a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra nos que andam na integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mas indiscreta, é como um anel de ouro no focinho do porco. Os justos têm a expectativa de uma recompensa, quanto os perversos podem esperar só vara, lei e juízo. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Isso aqui é uma coisa que eu não sacava, demorei a entender. Eu era um cara que retia as coisas, né? Ficava segurando ali, tá, é meu dinheiro e tal. E aí eu aprendi a ser generoso, não é ser bobo. O seu dinheiro ele não é para você salvar o mundo, esse não é o seu papel. O papel é de Cristo. Mas quando o Senhor tocar no seu coração, seja generoso. Eu não sou generoso com todo mundo, mas quando o Senhor toca no meu coração, sim, eu sou generoso. E aprenda a ouvir essa voz, né? Porque isso vai ser saúde para o seu âmago. Ok, vamos acenar para Dona Lúcia, bom dia. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa os que vende no tempo da necessidade. Quem procura o bem vai encontrar favor. Quem procura o mal será encontrado por ele. Ou seja, quem está procurando o mal é que vai encontrar ele. Quem confia no seu dinheiro, só no dinheiro, vai cair. Mas o justo floresce como a folhagem verde. Quem causa problemas à família, esse só vai herdar o vento. Legal, né? O insensato se torna servo do sábio, e o fruto do justo é a árvore da vida. O sábio conquista pessoas. Olha que legal. Quem é sábio, ele não conquista dinheiro, ele não busca riquezas, ele não busca coisas físicas, materiais para ele, mas ele conquista pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou investindo em pessoas. O que nós devemos fazer na nossa vida? Investir em outras pessoas. Porque quando você investe em pessoas, aí sim você tem recompensa, aí sim as coisas começam a fluir para o seu lado. E o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador e o perverso. Isso foi Provérbios 11. Feita a leitura do dia, bora para o conteúdo. O conteúdo de hoje é over delivery. Over delivery é uma palavra que tem sido muito usada. Over delivery. Delivery é entrega e over é além, mais. Então entregar mais. Essa é a raiz do negócio. E por que vem se falando muito em over deliveries? É um termo novo, usado muito para os e-commerces, usado até para as empresas hoje. E todo mundo fala, você tem que ter um over delivery. Mas ninguém te explica literalmente como funciona essa coisa. E as pessoas acabam fazendo coisas erradas achando que é over delivery. E é sobre isso que eu vou falar. Over delivery é entregar mais do que o cliente espera. Porém, na verdade, isso é agregar valor. O meio certo de fazer é agregar valor
por meio de uma cultura de satisfação, uma cultura de satisfazer o cliente. E essa cultura seria uma filosofia de relacionamento. Ela não é pontual e ela não é sazonal. Ela não pode acontecer só durante uma campanha e ela não pode ser só uma pessoa daquela empresa, daquele negócio que faz daquela forma. Então, primeiro tem que ser uma cultura. Uma cultura quer dizer que todo mundo faz, que todo mundo entende, que todo o processo roda em torno daquilo. E é uma cultura de relacionamento, não está ligado à entrega diretamente, não está ligado a um produto, está ligado mais a relacionamento. Então é uma cultura de que todos que estejam envolvidos no meio do processo da empresa tenham essa cultura de relacionar com o cliente, de fazer dele como se fosse uma parte da família. Ele se sentir em casa, ou ele se sentir familiarizado. Isso acontece bastante, tem gente que gosta de frequentar um bar, e esse bar ele vai sempre no mesmo restaurante ou no mesmo bar, porque ele se familiarizou ao garçom, ele se familiarizou ao dono, ele se familiarizou ao ambiente. E tem gente que se sente, por mais que seja um bar na calçada, o cara está ali exposto, mas está se sentindo seguro. É interessante isso. Você está na rua, você está exposto, você está na calçada, mas no final você está se sentindo seguro, porque você se sente familiarizado ao ambiente. Isso é interessante. E é muito mais ligado a uma experiência do que a um brinde, a um produto ou a uma quebra de regra ou qualquer coisa nesse sentido. É você propiciar ao cliente uma experiência positiva em relação ao seu serviço, ao seu produto, à sua entrega, ao que você faz. E pode ser pessoal, aliada à cultura de todos. Então, cada um vai ter o seu jeito de tratar. Você pode tratar o seu cliente da sua forma, dentro da cultura da empresa. Então, todos estão envolvidos nessa cultura de relacionamento com o cliente, e você, dentro da sua particularidade, vai tratar com o seu cliente da sua forma, mas buscando estar alinhado à cultura da empresa. Então, over delivery não é só um ato, ele é uma série de atos de relacionamento para criar uma experiência positiva na compra do cliente. É muito mais do que um brinde ou qualquer outra coisa. E over delivery está ligado à retenção. Over delivery não está ligado à aquisição de novo cliente. Isso é interessante. Por que a retenção de cliente é importante? É muito mais difícil você comprar um novo cliente ou adquirir um novo cliente. E esse é o termo que se utiliza, é a aquisição de novo cliente. Para você adquirir um novo cliente, você tem um gasto muito elevado com marketing, com convencimento, horas de trabalho. Ao passo que, se você fideliza o seu cliente, por mais que a nossa empresa hoje não seja uma empresa de venda recorrente, então a gente não é, por exemplo, um açougue que vende toda semana, todo dia para aquele mesmo cliente. A gente é uma empresa de material de construção. Normalmente as pessoas constroem uma ou no máximo 2 casas na sua vida, muitos nem vão construir. Mas é importante que nós também trabalhemos nesse sentido. Por quê? Por mais que o mesmo cliente não compre de mim muitas vezes, ele vai comprar porque a casa tem etapas e a gente consegue trabalhar com ele em várias etapas, aí até 1 ano, o mesmo cliente, vendendo coisas diferentes para dentro da obra dele. Mas ele vai ser um canal que vai trazer novos clientes. Funciona muito mais quando um outro cliente fala da gente do que quando nós mesmos falamos de nós. Então funciona muito mais quando alguém fala de você, principalmente alguém que consumiu o seu produto ou serviço, do que quando você mesmo fala de você. Isso é interessante.
E aí você tem que... Por que reter o cliente? Porque o cliente, quando ele se acostuma a uma empresa, ele não quer ter que procurar outra. Volta naquela história do PNL. É muito mais fácil você andar por um caminho que você já conhece do que um caminho novo. Por isso, muitas vezes, quando você vai sair, você começa a olhar no Instagram e pensa, nossa, tem esse restaurante massa, tem aquele legal, e aí vocês saem de casa, no carro, e não tem um local definido para onde vai. Começa a olhar no celular, começa a olhar em outro, olha 30 lugares legais para ir na cidade, e aí na hora que você vê, você está sentando no mesmo restaurante que você vai sempre, ou nos mesmos 4 ou 3 restaurantes que você sempre vai. Por quê? Porque o seu cérebro está acostumado naquela estrada, ele conhece aquele garçom, ele sabe que aquela comida é boa, então entre um novo e um que você já conhece, você acaba ficando no que você já conhece. Você tira dias para fazer o novo, mas não é sempre. E se você tem uma experiência boa de compra naquele ambiente, se você se sente familiarizado naquele ambiente, você vai voltar lá sempre, ou sempre que você pensar naquele tipo de coisa que você precisa, eu preciso de uma calça jeans, você vai naquela loja que te atendeu bem, que tem a roupa que veste no seu corpo, que você se sentiu familiarizado, que a vendedora mandou uma mensagem para você depois, agradecendo pela compra. Então você vai onde você está familiarizado, mesmo que não seja uma coisa de uma coisa recorrente, como nossa, material de construção. A pessoa pensou, agora precisa de um rejunte. Por mais que tenha lá do lado da casa dele lá uma ferragista, ele vai te ligar. Por quê? Porque ele está familiarizado, o caminho do cérebro dele é mais fácil te ligar, mesmo que tenha uma ferragista do lado da casa dele, onde ele poderia comprar um pacote de rejunte e resolver ali a parada. E ele te liga muitas vezes para você falar isso, falar assim, olha, deixa eu te falar, tem uma ferragista aí, ó, do lado, tal, compra aí esse produto tal, que é mais fácil do que eu te fazer toda essa logística, mas ele quer falar com você, porque ele familiarizou com você. E é muito mais barato a gente manter esse cliente e usar esse cliente para uma indicação do que a gente adquirir um novo cliente. Por isso que a gente tem que ter essa ideia do over delivery. E quando você não atende a expectativa, agora vamos falar da segunda parte. Quando você não atende a expectativa do cliente, aí você abriu a chance para outra pessoa vender para ele. Aí você abriu a chance para outra empresa entrar no negócio. E se essa outra empresa fizer um trabalho de retenção melhor que o seu, ele nunca mais vai voltar. Uma coisa que eu aprendi na marra, mas aprendi, é que horário de funcionamento manda para todo negócio. Eu estou começando aqui um negócio digital de fazer uma live às 6 e 9. Ela vai funcionar de segunda a sexta, já coloquei aí no Instagram. Mas deixa eu falar para você, se por um acaso, algum dia da semana eu não entrar online aqui às 6 e 9, essa live pode estar dando 300 pessoas, no outro dia não dá mais ninguém. Vai todo mundo embora e ninguém vai voltar. Por quê? Porque ela veio procurando o comércio no horário de abertura, no horário que devia acontecer e não aconteceu. Isso acontece muito também no meio físico. A loja física, se você tem um restaurante, se você tem qualquer coisa que seja, se você se propôs a ter uma empresa física ou um negócio físico, o seu negócio tem que funcionar dentro do horário proposto. Se você trabalha dentro de uma empresa e o seu horário é das 8 às 18, você tem que estar disponível das 8 às 18 para o seu cliente. Você não precisa estar fora do seu horário. Não precisa. Isso não, e se você estiver presente fora do seu horário também, não é over delivery. Você já está fazendo mais do que deveria. E isso não é bom, na verdade. Isso é ruim. Então você tem que estar aberto só naquele horário que você se propõe a estar. Se uma empresa abre às 8 e fecha às 10, o seu cliente, por mais que você não esteja vendo ele fisicamente, ele vai chegar na sua empresa um dia às 10 horas ou às 9h30 e ele vai querer que esteja aberto. E é importante que esteja aberto. Muito importante. Porque se aquele um dia é o dia que você não deu ninguém,
Desde as 8 horas da noite já não apareceu ninguém, tá todo mundo ali já querendo ir embora, funcionário olhando para você, ou os colaboradores, ou até você mesmo, né, o eu presa, e falando assim, nossa, não veio cliente nenhum, eu vou sair mais cedo hoje, eu vou fechar mais cedo hoje. É naquele dia que você decide fazer isso, é o dia que o seu cliente vai aparecer no horário que você não esperava. Ele vai aparecer às 9h30, porque ele já confiava que a empresa funcionava até às 10. Você colocou lá no Google que a empresa funcionava até às 10, e aí ele vai ligar para você, ou ele vai aparecer exatamente às 9h30, aí você tá lá fechando as portas. O que o cliente vai fazer? O cliente se programou, preparou, nossa, aconteceu isso comigo ontem. Eu queria comer uma comida japonesa de um restaurante que eu como há muito tempo. Por que eu como há muito tempo lá? Porque é gostosa a comida, eu como e nunca deu problema. Comida japonesa, comida crua, você tem que comer em um lugar onde você tenha certeza da procedência do negócio. Mas já por muitas vezes eles vêm mancando comigo em algumas coisas. Nesse sentido de horário, de horário, de entrega, de falta de produto. E aí, ontem, eu liguei lá, eram 7h30, perguntei até que horas ficava aberto. E a pessoa me falou, olha, fica aberto até às 10. Você pode me ligar 20 minutos antes das 10 que eu faço o seu prato. Eu falei, é verdade isso? Então se eu te ligar 20 minutos antes das 10, você faz o meu prato? Faço. Maravilha. Eu fui fazer as minhas coisas, descansei, coloquei aquilo na mente. Quando faltar 20 minutos eu vou ligar. Na verdade eu liguei faltando 40 minutos. Eu liguei lá, era 9h20. 9h20 eu liguei e falei, olha, sou eu tal que liguei, quero encomendar aquela comida. Quando eu liguei, a mulher falou pra mim, você acredita que eu fechei? Eu falei, não acredito que você fechou, você me falou que ia estar até às 10. E tá escrito no Google que você funciona até às 10. Aí ela, pois é, mas eu resolvi liberar o pessoal porque não veio ninguém, tava vazio desde as 8 e tal. O que ela abriu? Precedente. Ela abriu precedente para eu comprar em outro lugar. E eu vou comprar em outro lugar. Gerou essa vontade em mim de procurar um outro lugar que me dê a assistência certa. Precisava ela estar aberta às 10h10? Não precisava. Ela não deveria, e se ela tivesse, estava errado também. Porque aí não é nem over delivery isso, você está entregando mais do que você se compromete a entregar. Porque, lembra, over delivery é relacionamento, over delivery não é produto, não é sair das regras da empresa. Isso é muito importante. Mas ela não estava aberta. Ela tinha que estar até às 10. Até às 10, se eu ligasse às 10, ela falasse, ó, deu 10 horas, não posso te atender mais. Eu não ia ficar chateado e o cliente não ficaria. Nenhum cliente. Olha, deu o horário é esse, a gente não pode te atender mais, te agradeço pela ligação, mas amanhã a gente volta a funcionar, tal horário. Ponto. Aí sim. Mas até o momento em que ela se propõe a estar aberta, ela tem que estar aberta. Isso aconteceu comigo, eu tomei um toque desse de um cliente. A Cerrado funciona até às 19 horas, 7 horas da noite. Ao passo que todo o comércio local funciona só até às 6. Então, das 6 às 7 a gente fica ali praticamente sozinhos na rua, né? Na avenida, uma avenida comercial. E muitas vezes a gente tinha vontade de fechar mais. Pô, não tem ninguém, não está esperando ninguém. Vamos fechar mais cedo. Só que é o seguinte, o custo operacional de você ficar até o horário que você se propôs e o custo operacional de você fechar mais cedo é o mesmo. Então, fique. Porque por muitas vezes, apareceram clientes nesse horário. Por muitas vezes apareceram clientes que, o cara saiu do trabalho às 6 e aí ele foi em casa ainda, buscou a esposa, porque ele sabia que a loja ia ficar aberta até às 7. Então ele fez toda uma correria para estar lá. Aí ele chega lá às 6h30 e a gente está fechando as portas. Pensa a frustração do cliente com isso. Ele fala, cara, eu nunca mais volto nessa empresa. Porque ele saiu mais cedo, ele foi na esposa, ele buscou a família, ele veio para poder ser atendido nesse horário, porque ele sabia que funcionava nesse horário. Então, você não é obrigado a propor, mas você é obrigado a cumprir. Se você se propõe a funcionar num horário, você funcione. Se você não se propõe, então não funcione. Mas funcione só dentro daquilo que você
está proposto. E aí, falando do custo de aquisição, eu vou falar para você dos facilitadores. Quem são os facilitadores? Os facilitadores são aqueles clientes que são promotores, são aqueles patrocinadores. Vocês que estão aqui assistindo agora, que estão apertando esse botãozinho do coraçãozinho aí, ó, aperta mais um pouco ele aí. Vocês estão patrocinando. Vocês estão patrocinando com o coraçãozinho, que vai fazer alcançar mais pessoas, e vocês estão patrocinando com a sua atenção, em ouvir o que eu estou falando. Isso é um patrocínio. E esse tipo de pessoa, esse tipo de cliente, que é o patrocinador, esse é o cliente que você tem que ter mais relacionamento. Então, esse é a pessoa que você tem que investir cada vez mais no over delivery. Lembrando que o over delivery não é entregar um produto a mais, é entregar um relacionamento a mais. É focar em relacionar com aquele cliente. Vamos mais um café? Cafezinho é bom, hein? No nosso segmento, os facilitadores podem ser os próprios clientes, aquele cliente que é influente, que tem mais o primo, o tio e mais 30 pessoas que ele conhece que estão construindo. O nosso facilitador mais fácil de se identificar é o arquiteto ou designer de interiores, que é o cara que tem vários clientes, então ele é um facilitador. Você investe no facilitador, porque o facilitador ele multiplica. O facilitador, tudo que você investe nele é multiplicado por 10, por 100. Então ele é uma caixa de alto-falante. Se você, claro que você tem que também fazer a mesma retenção ou o mesmo over-delivery de relacionamento com o cliente, que é o 1. Mas o que é facilitador, cada um investimento que você faz nele é multiplicado por 10. Então esse cara você tem que cada dia mais procurar se relacionar. Mas eu posso fazer o que está fora do script na empresa? Não. Sabe por quê? Bons relacionamentos e bons clientes são perdidos pelo excesso de coisas que você faz para ele. É isso aí. Muita gente confunde over delivery com eu vou tirar o pedido no meu nome e o senhor paga lá na hora de receber. Hein? Você está fazendo uma coisa que não é dentro da regra, não está dentro da lei, do estatuto daquele negócio que você se propõe. Todas as vezes que você sair fora do que se propõe a regra, primeiro, do Código do Consumidor. É importante, quem trabalha com vendas, lê o Código do Consumidor para você entender quais são os direitos do consumidor e quais são os seus deveres. E todas as vezes que você se propõe a fazer algo que está fora do resultado ou do comprometimento da empresa, você vai estar abrindo um belo de um precedente para o cliente reclamar de você. Segunda-feira eu estava sábado, eu estava com um gerente de um grande home center também, conversando com ele, e ele estava com um grande problema com um cliente que ele fez mais do que deveria. Olha que interessante. O cliente queria comprar uma cadeira e não sei o que aconteceu lá, que o vendedor falou, não, tá R$ 59,90 a cadeira. Só que na verdade a cadeira custava R$100. E estava escrito na vitrine que era R$100. Mas o vendedor, por um acaso, falou errado. Não tem problema você falar errado. E não tem problema você pedir desculpa também. Como diz, errar é humano, perdoar também. Quando você erra, é muito melhor que você chegue no seu cliente e fale para ele abertamente, olha, eu errei nisso aqui, o preço não é esse, o prazo não é esse, a entrega não funciona assim, isso aqui não foi assim, eu errei, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ter que te cobrar esse valor, mas eu vou ter que te repassar esse custo, mas eu vou ter que Seja franco com o cliente. Seja franco com o cliente e você vai ganhar um amigo para longa data. Agora, se você, pelo contrário, quer fazer mais do que deveria pelo cliente, que for o caso, nesse caso o cliente chegou com a reclamação até o gerente e o gerente falou, o vendedor fez,
Não, então vamos fazer o seguinte, ele quis ser melhor do que a regra. Então eu vou cobrir o preço. Eu vou fazer para você o preço. Ou seja, ele fez pela metade do preço a cadeira para cliente. Para começar, se a cliente vira para ele na mesma hora e fala assim, então eu vou levar todas do seu estoque. Ele tinha sentado na graxa. Por quê? Porque o cliente tem esse direito. Se você fizer algo excepcional, um preço excepcional, um desconto excepcional num produto para um cliente, ele tem total direito de comprar todo o seu estoque pelo aquele preço. Então, para honrar a palavra errada, um erro do vendedor, você nunca honra o erro. Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida é eu volto atrás sim quando eu estou errado. Você sabe por quê? Ah, é falta de caráter. Não é. Ah, é falta de ser homem. Não é. É porque eu não tenho compromisso com o erro. Você não tenha compromisso com o erro. Errou? Assume, pede desculpa, paga o preço daquele erro, mas não tenha compromisso com o erro. Volta atrás sim. Volta atrás no que você falou, volta atrás no que você assinou. Não tenha compromisso com o erro. Você tem que ir lá, você tem que procurar a pessoa, você tem que assumir que você errou. Mas resolve. Resolve não dando, mas resolve voltando para a cartilha certa. Olha, a regra é essa, então eu errei, eu falei além da regra, eu infelizmente tenho que pedir desculpa, dizer que eu estou errado e que a regra é essa e que eu preciso cumprir a regra. Nunca ultrapasse a regra. Você está armando uma bomba contra você mesmo. E aí o que você acha? Você acha que a cliente que levou a cadeira pela metade do preço, que ela ficou super satisfeita, que ela soltou foguete, que ela foi lá no Google e falou que a empresa é a melhor que ela já trabalhou na vida, que é a melhor que ela já comprou na vida. Você acha que foi isso que ela fez? Vou tomar uma água aqui só para... Enquanto eu tomar água aí, aperta mais esse coração aí. Deixa eu te contar, a cliente foi lá no Google e escreveu um texto desse tamanho, falando do tanto que o gerente foi mau caráter com ela, falando do tanto que o gerente é incapacitado, é incompetente. Você acredita nisso? O cara fez o extraordinário, mas foi o extraordinário fora da regra. Nunca faça mais do que a regra. Over delivery é relacionamento, não é burlar regras. Não saia da regra. Over delivery é relacionamento. Bom, enfim, burlou a regra, fez para cliente, correu um risco absurdo, porque ela poderia estar simplesmente armando um golpe contra ele e falar para ele, eu quero todo o seu estoque, pensa, agora eu quero 1000 cadeiras pela metade do preço. Ele tava, o que ele ia fazer? O que ele ia fazer? Ele ia ter que vender? E como que ele ia justificar isso para a empresa? Não ia ter jeito. Ela poderia ter montado uma loja de cadeira em cima dessa história. Bom, a sorte que ela não fez, levou só as que ela queria, mas foi lá no Google e desceu o textão lá, derdão nervoso, reclamando da empresa, reclamando principalmente do gerente, que ele foi uma pessoa desonesta, mau caráter, não sei o que, lá. Pensa. Isso também funciona com trabalhar fora do horário. Nós já atendemos clientes até as 10 horas da noite, 10:30 da noite. Eu vou falar a verdade para você. Pouquíssimas, raríssimas vezes funcionou. Inclusive, a maioria das vezes deu errado. A maioria das vezes o cliente que ficou ocupando o nosso tempo até as 10 da noite, 11 horas da noite, que pediu para comida. A gente tem um caso lá de um cara que só tomava leite puro lá, ele não bebia nada, era leite, tinha que tomar leite puro, um cliente.
A gente até apelidou ele de bezerrão. O cara foi lá na loja mais de 5 vezes, sempre fora do horário, e sabe o que ele comprou? Nada. 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 Aí a gente gastou a estrutura, iluminação, ar-condicionado, hora extra da galera que ficou lá, hora extra da galera de vendas, hora extra do gerente, hora extra de todo mundo. Pra quê? Pra nada. Principalmente a equipe ficou cansada, porque a pessoa já cumpriu a sua carga horária, ela precisa ir embora pra casa, descansar. Não, ficou lá para atender o bonitão do cliente que só queria ser atendido fora do horário. E no final das contas ele não comprou nada. E isso já se repetiu nada umas 6 vezes. Então a gente já aprendeu a falar para o cliente que o que não foi fechado hoje a gente pode fechar amanhã, porque a nossa empresa continuará aberta amanhã e nós estaremos prontos para atender ele com toda satisfação. A gente não vai sair da loja quando tiver em um ato de fechamento. Isso é interessante. Se você está ali num ato de fechamento, você está fechando um negócio, você não vai falar pro cara, não, então amanhã a gente fecha. Você não vai dar essa oportunidade para ele mudar de ideia e sei lá, e conversar com a sogra e qualquer outra coisa acontecer e ele desistir do negócio. Mas se ele está só fazendo um orçamento, se o trabalho é uma coisa que ainda vai se permanecer, não trabalhe fora do horário, porque você não vai ser recompensado por isso e muito mais. Vou te falar, o cliente ainda vai falar mal de você. Todas as vezes que você quer burlar um processo. Eu mandei trazer uma transferência para o cliente no meu nome, porque o cliente, eu quis tratar ele bem. Todas as pessoas que fizeram isso na empresa já tomaram pau na cabeça. Porque o cliente não foi, porque o cliente não recebeu, e no final o cliente ainda liga, ou manda uma mensagem para a gerência, ou manda uma mensagem para mim, para falar o quanto é incompetente aquele consultor de vendas. O cara que foi lá, que fez o excepcional, que saiu fora da regra para poder atender o cliente, recebe o quê? Reclamação. Over delivery é você fazer mais, não fora da regra, mas dentro do relacionamento. Eu tenho um exemplo aqui de over delivery. Isso aqui é um queijo. Eu comprei um queijo, é um queijo que vem de Minas Gerais. Então começa o over delivery pela caixa. A caixa tem todo um emblemazinho, ele poderia ter vindo só num saquinho, mas ele vem numa caixa, ele tem todo um emblema, toda uma historinha e tal, é o queijo do Johnny. E aí quando eu abro a caixa, além do queijo em si, cheio dos selinhos, que ele é bom, que ele já ganhou isso, que ele já ganhou aquilo, é premiado ouro, prata e não sei lá o que, eles mandaram para mim ainda uma carta contando a história da empresa, contando os selos que esse queijo já ganhou e contando como eu posso fazer para maturar esse queijo. Isso aqui é over delivery. Não me entregaram primeiro, não foi fora do horário, não foi mais do que estava na regra da empresa, mas criou um vínculo de relacionamento comigo. Você mandar um bilhete para o seu cliente, você ter um cuidado especial de saber se o produto chegou na obra dele, se ele está satisfeito, se deu tudo certo, você pedir para ele depois uma foto do ambiente para ver como ficou bonito, você repostar isso nas suas mídias sociais. Isso é over delivery, porque você está falando de relacionamento. Você não está burlando regra nenhuma, você não está funcionando nada fora do programado para poder atender ele. Você está fazendo relacionamento com o seu cliente. Você mandar uma carta de próprio punho para o cliente, ou que seja uma carta digital, falando o quanto foi importante a compra dele, o quanto foi legal ter ele na sua presença. Mandar uma mensagem de texto para o cliente, mandar um áudio para ele, tratar ele como se você realmente importasse. E é de fato não só como se você importasse, mas é você se importar, porque aquilo que ele está comprando de você, ele despendeu energia, ele despendeu dinheiro, ele foi lá, ele comprou. Então ele quer que você se interesse pelo que ele se interessa. Não tem nada que chame mais atenção de qualquer pessoa, qualquer, do que você se interessar pelas coisas que ela se interessa. Você quer agradar seu cônjuge? Se interesse pelas coisas que ela se interessa.
você quer agradar qualquer pessoa. Se interesse pelas coisas que essa pessoa se interessa e você vai trazer essa pessoa pro seu lado. Descobre o que a pessoa se interessa. Hoje em dia tá muito fácil. As pessoas nas redes sociais, elas contam toda a vida dela. Ah, tô triste, tô feliz, tô alegre, gosto disso, gosto daquilo. Seu cliente, você dá uma olhada no Instagram dele, você vai descobrir do que ele gosta. Ah, legal, vi lá você lutando Muay Thai, que show, hein? Também gosto, tal, isso e aquilo. Não seja falso. Fala só do que você conhece. Do que você não conhecer, fala a verdade. Fala, nossa, que legal, vi que você anda de moto. Não entendo nada de moto, mas acho muito bacana. Que moto que é aquela? Me explica, eu não sei nada. Seja franco, não precisa ser falso. O cliente vai te falar com o maior prazer. Você vai ganhar a atenção dele ali. Porque na hora que você falar isso, ele vai prender relacionalmente a você. E vai ser interesse por ouro. É isso aí, me interessa. Ó. Minha esposa se interessa por ouro, ela falou aí. Olha, muito bom, eu vou me interessar por ouro também. Exatamente isso. Quando você fala daquilo que interessa para a pessoa, você consegue conquistar a atenção dela. E a atenção hoje vale muito mais do que qualquer coisa. Hoje a maior disputa não é só pelo cliente, é pela atenção do cliente. Não adianta você ter o cliente na sua empresa, no seu negócio, no seu site, na sua loja, onde quer que for, no seu serviço, se você não tem a atenção dele, se ele está lá distraído, se ele está lá desfocado, porque não vai converter. Galera, já vamos encerrar a live de hoje. Falei até mais do que eu esperava. Quem gostou, já compartilha isso aqui para mais pessoas. Se você acha que fala com alguém ou se isso é importante para alguém, compartilha. Se quiser compartilhar no próprio feed lá, pode compartilhar. Não acho ruim, acho até legal. É uma forma de você estar patrocinando aquilo que você está curtindo, você está gostando de ver, se está servindo para você. Então serve para outras pessoas também, aquela pessoa que você acha que deveria ouvir isso ou que isso vai caber para ela. Patrocina para ela e eu vou orar aqui e vou abençoar o seu dia. Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo mais um dia. Pai, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão aqui ouvindo e principalmente também das pessoas que vão ouvir esse vídeo depois. Declaro um dia abençoado, um dia cheio de favor. Declaro que essas pessoas são guardadas, Pai. Elas são guardadas na saúde, elas são guardadas no seu ambiente físico. Pai, elas são guardadas principalmente um dia cheio de favor, um dia abençoado, debaixo das tuas bênçãos. Vá em paz, tenha uma semana incrível, porque o Senhor tem pensamentos de paz ao seu respeito. É isso aí, Ele tem pensamentos de te fazer prosperar. Tem pensamentos de paz. E aqui, o sol já raiou. Olha lá, solzão bonito. Tá belo o dia aqui. Bora acordar. Bora levantar e agir com a vida, que é isso aí, você só tem hoje para fazer. Pode sair da live aí e vai fazer, vai agir, porque hoje é o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos agir nele. Até mais, pessoal.